Fala galera, beleza? Tranquilos? Aqui quem fala é o tio Fabão e estamos começando a nossa segunda aula do nosso cursinho online. Bom galera, o tema de hoje é um tema muito recorrente nos vestibulares, um tema que cai todo ano, a escravidão, o escravo africano, a escravidão no Atlântico. Bom, é um tema também muito polêmico, afinal de contas muitas vezes nós escutamos a seguinte expressão: ah, mas os próprios africanos escravizavam outros africanos. Os africanos também tinham escravos africanos e por aí vai. Essa afirmação é na tentativa de diluir a responsabilidade luso-brasileira na escravidão, sobre a escravidão. No entanto, comparar eventos históricos pela sua finalidade, ou seja, escravizar outra pessoa, é um erro que, se causado de maneira intencional, muito grave. Afinal de contas, você acaba negando todo o processo histórico, todas as características que cada uma das escravidões tiveram, cada forma de escravidão teve. Então, para que nós entendamos um pouco melhor o que é isso, vamos contextualizar algumas das escravidões. Começando pela Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, e talvez o principal nome aí para falar sobre a escravidão na Grécia Antiga seja Aristóteles, haviam várias formas de escravidão, mas as três principais eram escravidão por pena, penal, a escravidão por dívidas e a escravidão por apresamento por guerras, tá? Escravidão por guerras. Ou seja, os nomes eles até parecem muito autoexplicativos e realmente são, mas para que fique bem claro, a escravidão por dívidas nada mais era do que quando você contraía uma dívida com alguém e não conseguia pagar, você ficaria um tempo, um trabalho servil para certa pessoa. E aí então, depois de cumprir essa sua dívida, você, obviamente, voltaria a ser livre. E notem que esse tipo de escravidão, ele pode se estender para sua família. Como assim? Bom, caso eu não cumprisse a pena, não conseguisse cumprir ela, alguns membros da minha família também poderiam entrar nesse meio e me ajudar a cumprir ela. A escravidão penal, como um mecanismo penal mesmo, se você cometer um crime, você vai pagar por ele, também ela tinha um certo tempo, né? Depois de um certo tempo você voltaria a ser liberto, tá? E notem que a escravidão penal muitas vezes ela é direcionada somente à pessoa que realmente cometeu o crime, não se estendendo para sua família e afins. E também existia o apresamento por guerras. E aí é um conceito aristotélico muito forte da ideia de fraqueza, porque um povo que perdia, um grupo de pessoas que perdia uma guerra para outro grupo, ele poderia se tornar escravo por conta dele ser mais fraco e tal. Então, essa ideia do apresamento por guerras, do espólio de guerra, também era uma forma de escravidão. Essas formas de escravidão, elas estão presentes basicamente por todo o Mediterrâneo, né? Se estendendo também à Mesopotâmia, tá? E é necessário a gente frisar, como já foi bem dito aqui, que a forma de escravidão na Grécia Antiga ela é muito aberta à ideia de você retornar à liberdade, de você reconquistar a liberdade. Essa é a palavra. Por quê? Porque é meio que já havia um tempo pré-estabelecido de você cumprir tais obrigações, de cumprir tal servidão, entendeu? Então, ela é muito mais flexível do que a que nós veremos aqui no Brasil, por exemplo, com a escravidão dos africanos, tá? Como esses tipos de escravidão eles estão muito presentes no Mediterrâneo, naquela região, também é muito claro que, para vocês também deve ser, que esse tipo de escravidão, a escravidão na Grécia Antiga, na Roma Antiga, ela também vai estar muito presente na Bíblia. Então, esse fator, esse elemento, eu queria que vocês anotassem esse elemento bíblico de estar presente na Bíblia, é um dos fatores que vão depois justificar a escravidão luso-brasileira, tá? Então, eu queria que vocês anotassem já um primeiro elemento. Continuando, na tradição ocidental, o nosso próximo caso aí, nossa próxima etapa seria a Roma Antiga. Na Roma Antiga, basicamente, nós vamos conservar, vai continuar as mesmas formas de escravidão da Grécia Antiga. No entanto, ela vai ter algumas diferenças. No que diz respeito, primeiro, à forma de você reconquistar sua liberdade. Você também podia reconquistar sua liberdade, mas não tão somente ela. Afinal de contas, você também podia reconquistar você também podia reconquistar a sua cidadania, principalmente através do serviço militar. Note, é muito importante que vocês entendam isso, que os mecanismos de escravidão
eles não eram somente étnicos ou geográficos, eles eram universais, eram para todos. Ou seja, os romanos, eles poderiam ter escravos, tanto romanos também, como os germanos, como os celtas, como os italianos e por aí vai. Não era somente um grupo étnico, ou um grupo geográfico, ou um grupo etnogeográfico, né? Então, esse é mais um dos elementos que vai diferenciar, né? E uma outra coisa, ainda mais importante, que também é um segundo elemento, né? Falei do primeiro elemento agora há pouco, agora ele vem a ser um segundo elemento, é o caráter econômico. Em Roma, a mão de obra escrava, ela é a base da economia, né? Então, esse elemento econômico é um segundo ponto que a gente tem que anotar. Então, um segundo ponto aí, elemento econômico. Com a passagem da Antiguidade para a Alta Idade Média Ocidental, acontece que o número de guerras ele vai diminuir. Pensem, né? Com a crise de Roma, cessam-se um pouco as guerras, e aí então, com a crise romana, o fim do Império Romano do Ocidente e tal, as guerras diminuem um pouco, né? Mas vamos pensar que as formas de escravidão agora elas vão aumentar muito no sentido da punição e das dívidas e diminuir muito no sentido do apresamento por guerras, tá? Então, a forma de escravidão por dívidas e por punição, elas serão mais excepcionais à Europa Ocidental, tá? E então é importante que a gente frise também, que a gente entenda que, muito por conta disso, de Roma, o direito romano, sendo base, por exemplo, para um direito moderno e também um direito contemporâneo, ele vai conservar esse mecanismo de escravidão. Então, vai permanecer esse mecanismo de escravidão. Então, esse aparato do direito romano também é um outro elemento que nós temos que guardar aqui, anotar aí no papelzinho, para depois a gente entender um pouquinho sobre a escravidão aqui luso-brasileira, né? Já na Baixa Idade Média, os choques entre culturas, entre civilizações, eles voltaram, tá? Então, principalmente através das cruzadas. Então, a guerra ela voltará em grande massa. E também, voltando à guerra, nós teremos novamente o apresamento de pessoas para a escravidão. Juntamente com essa esteira cruzadística, nós temos que pensar também que, com a expansão ultramarina portuguesa e o decreto em 1452, a bula Dum Diversas, que foi assinada pelo Papa Nicolau V, essa bula ela vai autorizar o rei português de escravizar sarracenos, de escravizar pagões e quaisquer outros infiéis, outros não crentes, tá? Então, com isso, esse ato de, primeiro, a expansão ultramarina e a de você escravizar sarracenos, pagões e quaisquer outros descrentes, vai fazer com que Portugal, muito por conta de duas coisas, a penetração dele no continente africano e a posição geográfica dele, né, vai fazer com que Portugal torne-se o maior centro mercador de escravos. Então, Portugal se tornando esse maior centro mercador de escravos e por conta também da posição geográfica que ele se encontra, o fluxo comercial de escravos ele é quase que exclusivamente de africanos negros, tá? Que é um quarto fator que nós devemos anotar aí, ok? Então, galera, mas assim, o que tornaria o comércio africano promovido pelos portugueses, como algo abominável, como algo que está na base dos problemas contemporâneos? Bom, o português, ele une os 4 elementos que eu falei para vocês juntarem aí. O primeiro, um costume antigo, pautado pela Bíblia. O segundo, um caráter econômico. O terceiro, o amparo que o direito dá para eles. E um quarto elemento que eles vão adicionar, que é o componente étnico. É um componente que vai eclipsar todos os outros componentes. Ele vai impedir quaisquer comparações que nós façamos se relacionados ao tráfico no Atlântico com outras formas de escravismo anteriores. Bom, então, vamos chegar ao caso do Brasil. Chegamos ao Brasil, então, onde cerca de 12 milhões de escravos africanos, de pessoas vieram escravizadas.
é um mercado de tal tamanho que ele já praticamente rompe com o primeiro e o segundo elemento. Afinal de contas, o fluxo luso brasileiro de escravos pelo Oceano Atlântico, ele não só vai ser uma necessidade econômica, mas ele vai ter um caráter mercantil. Um escravo não é mais uma necessidade de produção, ele é uma mercadoria. Bom, então você também tem que pensar, para diferenciar das outras formas de escravidão, na maneira de reconquista. Olha como parecia fácil você reconquistar a sua liberdade em Grécia e Roma Antiga, e agora não. O escravo como mercadoria, ele nem sempre vai ter essa possibilidade de um dia se tornar liberto. Então, ela vai ser, a escravidão no Brasil, ela é produto, ela é derivada de um processo mercantil e sustenta um motivo étnico. Então, esse componente étnico que é adicionado pelos portugueses, esse novo comércio de escravos, ele vai acabar criando de forma explícita ou implícita a base para vários problemas, tanto no Brasil quanto no mundo, existentes até hoje. E não só isso, em contraste, por exemplo, com a civilização romana, esse acréscimo, esse elemento étnico que é acrescentado, ele vai acabar criando uma aberração. Existe um povo que é escravo, que tem cara de escravo, que tem cor de escravo. Então, isso vai acabar, por muitos e muitos anos, sendo perpetuado na sociedade. Enfim, para vocês terem uma ideia, o decreto número 1331-A, do dia 17 de fevereiro de 1854, ele exclui, mesmo que libertos, os negros africanos de estudarem. Não é dado o direito ao estudo, à educação a essa população, por vários e vários anos, né? Então, para finalizar, esse intenso comércio de africanos escravizados pelo Oceano Atlântico, ele jamais pode ser comparado com várias outras formas de escravidão que ocorreram no mundo. Se um príncipe africano ele tomava escravos em uma guerra com seus vizinhos, uma guerra, sei lá por qual motivo, é uma coisa. Agora, inserir esse escravo num processo mercantilista, num processo mercantil atlântico, é outra, completamente diferente, com outra forma, uma outra característica, não tem nada a ver. A escravidão do negro pelo Atlântico não é fruto do racismo. A escravidão do negro pelo Atlântico, ela cria o racismo. Bom, galera, essa foi a minha aula de hoje, espero que tenham gostado, e é isso, show de bola. Deixe seu comentário, qualquer crítica, sugestão aí, tamo junto.